É isso aí, meu povo. Bom estar aí na sua telinha, entrar aí na sua casa, fazer companhia nesse tempo com o nosso programa Agora é com Eles, que já está no ar aí para te abençoar. E claro, sempre trazendo assuntos relevantes para o universo masculino, falando sobre a vida do homem cristão. Então, não dá nem para pensar em mudar de canal, porque esse programa, para abençoar você, já começou. O programa de hoje, gente, vai falar sobre a saúde do homem, sobre os cuidados aí para nos levar à longevidade. Então, você já sabe, tá imperdível, chama todo mundo, manda no grupo do WhatsApp aí para todo mundo se ficar ligadinho na nossa Rede Super, porque aqui o programa agora é com eles e eu começo com o meu amigo pastor, gente da melhor qualidade, meu querido Léo Capuchinho. Muito bom, Serginho. Leozito, bom também ou não? Bom, sempre. Sim, raiz. Tamo aí. Graças a Deus. Mais um programa abençoando aí nossos queridos irmãos, né, que estão junto conosco aí para fazer cada vez mais as nossas famílias, o reino de Deus crescer e é bênção demais. E para continuar mantendo essa audiência assim incrível, Léo, nós temos hoje um terceiro elemento que está fazendo parte aqui com a gente, porque o pastor Flávio Félix também hoje não pôde estar aqui conosco, lamentamos a ausência, mas damos as boas-vindas para esse cara que é cantor, ator, um cara de garbo e elegância ali, um cara assim totalmente fino, de um vocabulário erudito, meu querido Felipe Barros. Você é ótimo, Serginho. Beleza, Filipão? Tudo bom, beleza. Que Uma honra gigante tê-lo conosco aí, cara. Para mim, sempre uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais substituindo o pastor Flávio Félix, meu Deus, que honra. Pastor, te amo, querido, e estar aqui com vocês pela primeira vez, né? Tendo essa oportunidade desse programa que tem abençoado o coração de tantos homens e de tantas famílias, para mim é uma honra. De fato, o retorno tem sido muito bom, né, Leozito? Tem muita gente sido. falando aí, olha, tem que falar mesmo do homem, tem que falar desses cuidados, que o homem não se preocupa e tudo, então estamos aí para isso, agora é com eles. Estamos aqui respondendo a essa demanda, né? Afinal de contas, nós homens precisamos cada vez mais cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família e ser presentes, cumprir o nosso propósito, estarmos ali presentes. E aqui nesse programa é o momento de você saber como conseguir ser um homem presente, um homem jovem, um homem cheio de garra, cheio de vida, cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio de tudo que você precisa para ser cada vez melhor. Verdade, Léo. E olha só, então, para a gente ter esse nosso bate-papo, a gente tem um convidado para lá de especial, esse convidado que vai nos ajudar aí. Vai ser para a gente, Léo, um puxão de orelha, talvez, para nós e para vocês aí de casa, né? Então, o nosso convidado de hoje também é muito especial. Vamos conhecê-lo. Aldrin Marshall é médico, nutrólogo e pastor. Ele é casado com Cristiana e pai da Isabela e do Pedro. Junto com a esposa, Aldrin fundou o Metanoia Saúde, um ministério que há mais de 15 anos tem auxiliado milhares de pessoas do Brasil e do mundo a despertarem um desejo de viver a vida abundante que a Bíblia se refere. Pastor ordenado na Igreja Batista da Lagoinha, ele tem um chamado para cuidar das pessoas na totalidade, corpo, alma e espírito. Muitas vezes, auxiliando nos trabalhos desenvolvidos na Estância Paraíso. Uau, esse é o nosso convidado, doutor Aldrin. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, Agora com Eles, para esse bom bate-papo aqui, entre amigos, entre homens. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar com vocês. Eu já estou me enturmando aqui, realmente é um ambiente muito favorável para esse bate-papo, para a gente trocar mesmo, para ser um tempo de conversa, um tempo que eu sei que vai ser muito abençoador. Nós cremos que sim, e até para pensar que hoje nós temos um mês, né, o Novembro Azul, falando sobre as atenções ali, o cuidado da vida do homem, especialmente ali no tocante ao câncer de próstata, né? Eu acho que é o carro-chefe. Por que o homem é tão difícil, doutor Aldrin, de ir ao médico, de pensar, de cuidar da saúde? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu creio que primeiro passa por uma questão cultural, a questão de que a gente é aquele provedor, o homem é forte, o homem não chora, e o homem não tem que mostrar que fica doente, né? Outra é porque você normalmente
entra num padrão em que você vai não dando atenção aos sintomas ou aquilo que o seu organismo está mostrando, né? A gente nós podemos dividir a nossa vida em algumas fases, né? Se a gente pensar que Deus nos deu aí 120 anos, né, como está na Bíblia, Gênesis 6:3, e a revista Nature confirma em 2016 que o nosso limite genético são 120 anos, então nós temos aí 120 anos. Então pensa no cartão de crédito, né? Então, assim, vamos colocar a nossa idade assim, dos 20 aos 40 anos como health span, aquele intervalo de saúde. E é nesse tempo que nós estamos com a nossa capacidade produtiva no auge. É a flor da idade? Isso. Só que a gente passa o cartão de crédito aí de uma forma desordenada, sem olhar para a conta de nosso crédito lá. E aí chega a conta, chega aí com 40 anos. O problema é que hoje, do jeito que nós estamos vivendo, essa conta está chegando antes, né? E aí é claro que nós vamos rapidamente passando de somente sintomas para lesões. Então a gente acelera o processo. E aí é por isso que, como o homem está sujeito a uma carga maior pela pressão, normalmente o homem tem 2 vezes mais doenças que a mulher, sofre 3 vezes mais doenças hepáticas que a mulher, né? Então tem algumas coisas que são inerentes ao homem. Doença cardiovascular 10 vezes mais do que a mulher, né? Então algumas coisas vão acontecendo mais no universo masculino, devido a exatamente essa carga que nós somos submetidos aí. E vai juntando aí, quando o homem chega aos 40 anos, doutor, nunca tive nada. Só que daí que chegou aos 40 anos, aí parece que começa tudo e começa tudo junto. É a hora que a fatura do cartão aí chegou, a fatura. Né? Aí assusta ali com o valor. Você não tem dinheiro para pagar o principal, começa a pagar juro, começa a tomar remédio, que vai fazer com que você conviva com a situação. Normalmente você não trata a causa, você procura tratar somente ali as consequências, os sintomas. E aí chega uma hora que nem o principal, nem o juros está conseguindo pagar, aí você entrou em falência, aí já tem... E é interessante que quando a gente fala, né, por exemplo, por conhecer o Dr. Aldrin já há um tempo, saber do tema que ele aborda e tudo, então fala, o Dr. Aldrin vai no programa, ele vai estar lá. A primeira coisa que a gente já começa a pensar, ixi, vou apanhar. Ixi, vai ter uma... Já começou. Será que eu vou poder comer? Eu falei, passei dos 40 mil. Mas por quê? Porque essa conta vai chegar. A gente já tem uma certeza de que a gente está fazendo coisa errada. A maioria dos homens, a maioria de nós, a gente já sabe que a gente não cuida da saúde da forma como a gente deveria cuidar. Então, o nosso problema, na maioria das vezes, não é a ignorância, né? Não sei que eu tô achando que eu estou cuidando bem de mim mesmo, mas não estou. Não, a maioria de nós é consciente de que não cuida bem da saúde, mas não está disposto a mudar também, né? Léo, o programa, Felipe, chama Agora é com Eles, correto? Mas eu vou falar agora, esta é a sua vida, não é? Há um tempo atrás, num acampamento de pastores, também num retiro de pastores, lá no CTMDT, o Dr. Aldrin deu uma palestra. Cara, eu cheguei em casa, a Aline nunca me viu chegar como eu cheguei, com uma palestra sobre saúde. Eu falei assim, Aline, o negócio está feio para o meu lado, tem que dar os meus pulos, porque senão... É isso aí, já sabia. Exatamente. A consciência ali do pecado já estava estabelecida. É isso também, né, doutor Aldo? Ter a informação e não usar. Exatamente isso. O grande problema hoje é que a gente tem muita informação. Só que a Bíblia não diz que você está morrendo por falta de informação. Está morrendo por falta de conhecimento. Você recebe isso, mas você não transforma isso em algo como um estilo de vida, né? E quando a gente olha para a palavra... Eu sempre olho para a palavra, eu sempre olho para Jesus, né? E é muito difícil nós, como homens, por exemplo, olhar para Jesus como nosso modelo de vida saudável. A gente não olha para Jesus. A gente coloca, hoje em dia, provavelmente deve estar olhando até para o Tom Cruise, né? Que está todo trancadinho, né? Tal. Mas a gente não olha para Jesus. E essa é uma dissociação que eu acho muito interessante. É algo meio esquizofrênico até, né? Porque a esquizofrenia, um dos sintomas dessa doença psiquiátrica pode ser a questão da dupla personalidade, né? A gente ama Jesus, canta para Jesus, fala assim, eu quero ser como tu és, não tem algumas músicas assim. Mas a gente, na prática, a gente não faz isso, né? E normalmente, se você for olhar, está ligado à questão cultural, porque muitas vezes está embutido lá no nosso inconsciente aquela imagem de Jesus pendurado numa cruz, alguém esquelético. E aí você vai olhar, pô, isso não pode ser... Sofredor. Não pode ser um modelo de vida saudável. Agora, se você for olhar na palavra quem era Jesus, você vai ver alguém que era carpinteiro, e filho de carpinteiro, ou seja, um tecton, um construtor. Ele não tinha instrumentos elétricos, tudo era no braço.
Aí você vai olhar, as pessoas em média andavam 10 km por dia. Jesus, teve um teólogo que fez um cálculo, Jesus andou mais ou menos 38 mil quilômetros. Então ele andava muito, né? Você pega ali o último dia de Jesus, né? Você vê ali ele sendo martirizado, né? Vai ser açoitado. Ele já entra em choque hemorrágico, começa a perder sangue. Ele é açoitado por profissionais da morte. E você vê que, naquela cena lá do filme da Paixão de Cristo, você vai ver que reproduz um pouquinho do que aconteceu. Mas você vai ver que seus nervos intercostais são dilacerados, ele começa a ter lesão aqui, essa região aqui, da nossa, que é uma região muito dolorosa. Imagina aqueles cravos entrando ali no seu couro cabeludo, né? Como tudo aquilo que ele foi sofrendo. E a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Né? Aí ele pega uma cruz, caminha mais ou menos meio quilômetro, que foi a distância da Fortaleza Antônia até o Calvário, distância calculada, em choque hemorrágico, e vai até lá. E o madeira maciça ali, pesadíssima, né? A expressão que a gente usa hoje, Jesus era sarado, né? Jesus era sarado. Essa ocidentalização aí, assim, do herói, isso também nos tira um pouco desse autocuidado, né? Porque a gente não vê, por exemplo, Jesus como esse herói, nem de longe, nem seria colocado nesse rol ali. Mas aí a gente vê ali o Superman, os caras todos sarados ali, então a gente tem uma idealização. Mas essa mesmo é que nos traz esse confronto. Né? E uma das coisas que mostra ainda mais a força dele é que as pessoas, o crucificado, ele morria por asfixia e por tetania, né? E tendo uma paralisia ascendente, né? A tetania ascendente, paralisava o diafragma, seus pulmões se enchiam os alvéolos iam parando, e aí a pessoa morria sufocada, né? Aí ele chega e ali nos últimos momentos ele faz aquele movimento da ginástica rítmica, da ginástica desportiva, né? Que ele faz o nome aí, o Cristo. Se levanta mais ou menos ali 15 centímetros. Mas imagina alguém que estava em tetania fazer esse movimento. Sim. Não tinha condições. Ele fez. E aí ele ainda fala, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Para liberar perdão, né? Isso. Então, assim, você imagina como Jesus era então alguém que se preparou, né? Não é pela questão, o cara fez só nos 3. Não, ele viveu uma vida assim. Mas, assim, se a gente for olhar aquilo que Jesus fazia no seu dia a dia, ele se alimentava com os alimentos que Deus havia criado, ele tomava água, ele dormia quando tinha sono. Hoje, sono é um artigo de luxo, né? Aí você vai nos quartos, né? Vocês estavam falando sobre tecnologia, você vai ter pelo menos uma luzinha de stand-by lá. Sim. Né? O celular normalmente está do lado, na cabeceira da cama. Celular é uma das coisas, eu não sei se vocês já ouviram, mas um conceito que está sendo muito estudado hoje é eletrosmog. São as doenças causadas por ondas eletromagnéticas. Né? Então, isso é algo que é algo devastador. Mas a gente não ouve falar nisso. Por quê? Você não cheira, você não sente, você não pega. É algo que te atinge sem você perceber, Exatamente. né? E é novo também, né? É novo. Não tem estudos ainda suficientes. Começaram os estudos agora. Sim. Uma coisa muito interessante, por exemplo, Felipe, é que a 5G, os caras começaram a fazer os testes da 5G, os passarinhos que passavam naquela região, caiu tudo. Que isso? Né? Então, assim, você imagina isso, né? Um campo eletromagnético do celular, ele vai quase 15 metros longe de você. Você está nesse campo. Então, imagina você dormir com o celular do lado da sua cama. Alguém da produção pode pegar esse celular aqui? Afasta tudo daqui. Mas, doutor, nisso aí, é um costume pelo menos da maioria de nós, eu acredito, os homens aí, a gente, por exemplo, vai dirigir, coloca aqui o celular aqui entre as pernas e vai. Até no contexto ali da fertilidade. Exatamente. Também. Um dos costumes que a gente também tinha era no bolso. Ou na cabeceira, né? Do lado da cabeça. E agora, o coração é um campo eletromagnético. Então, o que você faz? Você começa a alterar esse campo eletromagnético. Ele é 5.000 vezes mais forte que o campo eletromagnético do cérebro. Então, assim, você muda o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? Que é o que controla todas as funções do organismo que dependem da tua vontade. Então, que você está no situação de perigo, tem lá o simpático, que é para você lutar ou fugir. Sim. Então, perigo, tá. Passou o perigo, para o simpático. Agora, você começa a alterar isso, não desliga mais. E aí tem uma função do coração, que é um parâmetro que a gente está estudando muito hoje, chamado variabilidade da frequência cardíaca. Capacidade do seu coração se adaptar.
ele não se adapta mais. Sempre fica lá, perigo, perigo, perigo. Aí... Está em constante estado de alerta. Aí chega 40, 50 anos, você está lá, você foi no médico, você fez todos os exames, por exemplo, chegou nos 40 anos que a gente estava falando, o médico olhou assim, pô, você está acima do peso, seu colesterol está alterado, a glicose está alterada, tal. Faz alguns diagnósticos para você, fala assim, você tem que fazer, sua pressão está alta, então tem que tomar medicamento para hipertensão, tomar medicamento para baixar a glicose, colesterol e tal, faz atividade física, muda sua alimentação, você faz tudo isso. Só que você continua reagindo às situações do mesmo jeito. Aí, você infarta e não sabe por quê. Fez tudo certinho, mas não mudou o jeito de trabalhar. Por quê? Tem algumas situações invisíveis, né? A gente falou essa questão de campo eletromagnético. Então, você dormir perto do celular, esse campo, você aumenta a chance de doenças, câncer mesmo, câncer, tumor cerebral, né? Então, aquela sensação de coração disparar, aperto no peito, dores de cabeça. Então, são várias situações que são ligadas à questão de campos eletromagnéticos, né? Que começou exatamente depois ali da Segunda Guerra Mundial, que foi a coisa que começou a piorar mesmo, né? Mas, junto a isso, você tem outras situações, né? A gente falando de Jesus, né? Jesus dormia, falando do sono. Se você não produz melatonina, que é o hormôniozinho do sono, ela é o mais potente antioxidante que existe. Ou seja, antioxidante se você come lixo, né? E a gente come muito lixo hoje, né? Até teve uma história meio hilária, assim, um jovem chegou para mim, estava falando sobre jejum, né? Estava ministrando sobre jejum, depois falou assim, doutor, eu estou fazendo jejum. Eu falei assim, que benção, tal. Eu falei, jejum de Coca-Cola. Eu falei, não, isso não é jejum, isso é libertação. É outra coisa, né? Porque jejum é só... Não adianta disfarçar não, Serginho. Não adianta disfarçar não. Não, foi um jovem que falou, não falou foi para mim, não. Porque jejum, no sentido bíblico, é dos alimentos que trazem vida. Os alimentos que Deus cria, você se priva de vida para mortificar a carne, aí você volta a ingerir vida, né? Então, os alimentos artificiais, eles não geram vida, eles geram morte, geram inflamação no seu organismo, né? Pensando que o seu intestino tem 60% a 70% das células de defesa, então você gera um padrão de esse exército nunca descansa, né? E aí, por isso que começa a criar um monte de terreno para doenças autoimunes, inflamação para doenças degenerativas, né? E aí, então, você tem esse terreno. Aí você, então, começa a se alimentar errado, começa a não tomar algo que não seja água, por exemplo, né? A água, claro que é sempre a preferência. Você não faz atividade física, né? Aí, o que vai acontecer? Essa melatonina, ela é produzida na hora do sono. Se você não produz ela, esse monte de lixo que você está ingerindo vai dar um monte de ferrugem no seu organismo. Você vai enferrujar rápido. E se você não tem antioxidante, e a melatonina um dos principais, você enferruja muito mais rápido. Você tem que dormir bem, comer bem, é uma receita... Todo mundo sabe o que fazer, né? O sono também onde você produz o hormônio de crescimento, né? Uhum. Ele tem esse nome porque até aos 20 anos faz você crescer, né? Depois faz você não envelhecer. Não é que você não vai envelhecer, é que ele modula o processo de envelhecimento, porque a gente tem 2 caminhos para envelhecer. Ou você vai para a senescência ou para a senilidade. Então, senilidade é você envelhecer doente. Senescência é você envelhecer sem adoecer. Não é que você não vai adoecer, mas a tendência a ter doenças degenerativas é muito baixa, né? É muito tiozão importante sarado, mesmo, né? assim, né? Ser um tiozão sarado. Serginho, mais ou menos, né, Tiozão, Serginho? né? Tá chegando lá, pelo menos o tiozão já está chegando. Gente, o nosso programa agora com eles é um programa onde as mulheres também têm voz e também têm vez. O nosso quadro agora é com elas. Vamos escutar uma história que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Quem fala com a gente é a pastora e apresentadora aqui da Rede Super, nossa amiga da minha família, pastora a Flávia Perdigão. Flávia, é com você. Há 20 dias atrás, 30 dias, o meu marido ele foi hospitalizado. Ele tem uma doença crônica nos rins e ali ele foi entubado e foi diagnosticado ali com infecção generalizada, aonde que ele teria de 80 até 90 chances de morte. Então ali eles esperaram simplesmente o corpo dele reagir porque não tinha mais o que fazer. Nós vivemos dias tensos, dias da intervenção de Deus, vivemos um milagre na nossa vida. Mas por que eu estou dizendo isso?
O meu marido, ele tem essa doença crônica nos rins. E há anos atrás ele sempre vivia de ciclos em ciclos com relação a cirurgias, né? E pela pressão, pelo dia a dia, pela correria, e muitas vezes se passava e a saúde ia ficando para trás. E o que aconteceu alguns anos atrás? Ele entendeu que ele tinha que tratar como uma prevenção. Então, hoje ele tem um médico que ele cuida, que trata. O que aconteceu há 20 dias atrás foi algo que foi inevitável, mas se ele não tivesse todo um tratamento, um cuidado, um processo, também poderia ter sido muito pior e hoje ele nem estaria vivo. Nós sabemos que é Deus que faz o milagre, mas ele entendeu que a saúde dele, a longevidade da vida dele depende também dele querer. E qual que é a minha opinião diante disso? E que a gente vive hoje numa cultura onde que os homens muitas vezes têm esse bloqueio. Um bloqueio de entender que a prevenção é o melhor remédio, né? Então hoje eu posso testemunhar e falar da minha história, da vida do meu marido, que foi o melhor remédio, a forma melhor de escape, sim, para a sua saúde. Existe processo aí para frente, mas hoje entender que a prevenção é o caminho. Hoje uma chave tem que se virar assim no meio masculino. As mulheres se cuidam muito mais. Não que não existem homens que se cuidem, mas ainda tem sim um bloqueio em achar que a prevenção é perda de tempo e não é. Se a gente não tivesse essa prevenção também na nossa vida, esse momento que nós vivemos, hoje nós poderíamos estar vivendo um tempo muito pior e graças a Deus nós estamos vivendo sim um milagre, mas também pelo cuidado de antes de entender que era necessário fazer mudanças nesse processo, que tinha que romper com esses ciclos. Então, essa opinião realmente que eu tenho, que onde que o homem ele tem que virar essa chave, entender que a prevenção tem que ser o melhor remédio para a sua vida e para a sua saúde. Muito bom, direto lá de Divinópolis. Sensacional. É isso aí. Talvez o senhor conheceu o Fernando ou não? Assim, lembra ou não, né? Lembro. Fernando ali foi uma história. Aí eu acho que a gente pode pegar também o estereótipo aí também do pastor, né? Ah, fica naquela corrida, não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, dorme cedo, dorme tarde, acorda cedo, tudo isso aí. E se esquece dessa prevenção, foi o que a Flávia falou. É tempo, doutor Aldo, da gente virar essa chave mesmo, como ela diz, né? Começar a tratar essa prevenção, porque, como dizem, caro não é a prevenção, o caro é pagar o remédio depois e cuidar, né? Uhum. Saúde é barata, a doença é cara. Isso. Saúde é barata, a doença é cara. Com certeza. Essa questão do pastor, um dos quadros que a gente pode identificar muito hoje é burnout. Burnout é a exaustão profissional. Pensa num palito de fósforo queimado, né? Sim. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente pode olhar 1 Reis 19, você vai ver Elias. Quando você lê o texto, você vai ver que, olhando com essa ótica, você vai ver que Deus não trata nem o espírito nem a alma de Elias, trata o corpo. Né? Ele manda ele dormir, tomar água. O anjo leva para ele um alimento e beber. sono. Né? Água, sono e alimentação. Mas você vai olhar, então, que Deus faz isso 2 vezes, né? O anjo faz isso 2 vezes. Por quê? Porque não é só um ato, é um estilo. É uma rotina. Né? E como um cara desse pode ter medo? Como eles podiam ter medo, né? O cara viveu os milagres mais hollywoodianos que tinha ali, junto com Moisés, né? E o cara teve medo. E então, nesse episódio mesmo foi logo em seguida. Isso. Aí você olha no Novo Testamento, você vai ver Epafrodito. E a Bíblia diz que Paulo fala assim, Deus teve misericórdia de Epafrodito e de mim. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase foi à morte. Ou seja, como havia aquele conceito grego, né, você vai ver na filosofia grega antiga, com Platão, que ele dizia que o espírito é bom, mas a matéria é má. Então destrua a matéria, né, não viva segundo a matéria. Esse conceito, ele infelizmente entrou na igreja quando ela se tornou religião oficial do Estado Romano e entra na teologia. Por isso que a gente hoje, quando a gente fala assim, eu sou um cara espiritual, você pensa em cuidar. É um cara que fala em línguas, é um cara que é rajada para lá, para cá e tal. O cara que faz isso, Eu faz acho que não aquilo, precisa, em momento nenhum, cuidar do corpo. Exatamente. Né? E aí você prioriza isso, destrói, e aí continua com o chamado, com vocação, só que não consegue mais fazer. Tanto que as 2 profissões que são mais sujeitas a burnout, médico e pastores. São os 2.
Impressionante que... Eu tenho até um testemunho, eu nunca imaginei que fosse contar isso na televisão, mas aconteceu comigo. Em 2018, eu comecei trabalhando muito, né? Envolvido com muita coisa, e eu comecei 40 quilos acima do que eu estou hoje, e eu comecei a orar mesmo e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? E Deus me deu uma direção muito clara no sentido de preparação do corpo. E aí foi impressionante como que através de uma ação espiritual, essa chave mudou na minha cabeça. Nem todas as chaves elas vão mudar só no campo físico. Na verdade, nós somos corpo, alma e espírito, então com essa equação perfeita que Deus fez, algumas chaves Deus vai mudar elas na nossa vida no campo espiritual. E no meu caso foi exatamente isso. O Espírito Santo trouxe claramente uma direção. Você só vai conseguir viver o que eu tenho para você viver se o seu corpo tiver condicionamento para suportar aquilo que vai acontecer, sabe? Então foi uma mudança de chave muito grande que mudou o meu dia a dia, que mudou a maneira como eu me alimento, a atividade física que hoje eu realizo diariamente, sem pular nenhum dia. Quando pulo eu fico incomodado. Coincidentemente, ontem foi feriado e eu não fui. À noite eu estava incomodado, sentindo falta de alguma coisa. Então, assim, e foi claramente uma direção de Deus para a minha vida, sabe? Porque se não tiver esse cuidado, a gente não vai suportar. Trabalhando ali no Carisma, principalmente o pessoal muito, né, que quer se dar um ministério. Não, eu estou aqui por um chamado, eu estou aqui para ser missionário na África, eu sou aqui porque eu quero rodar todas as nações. Às vezes eu vejo muito isso. Eles querem se preparar com a Bíblia, eles querem se preparar com a oração em línguas, eles querem se preparar com os dons espirituais. Aí você fala assim, a gente tem a matéria para falar do corpo, alma e espírito. Ou seja, você tem que também cuidar do seu corpo. Puxa, mas por que vai falar sobre o corpo? Eu estou no seminário, né? A gente coloca uma fonoaudióloga para falar sobre o cuidado com a voz. Não precisa cuidar da voz, é o Espírito Santo falando através de mim. Só que nós somos um ser só. Se a gente não cuida do corpo, a gente não está cuidando do espiritual também. O corpo é espiritual, né? Tudo que Deus nos deu é para o bem, né? Nós somos um só. Nós não somos seres que são isolados. Não, uma coisa é meu espírito, outra coisa é minha alma, outra coisa é o meu corpo. Não, a maneira como eu cuido da minha saúde hoje define e determina tudo que eu vou conseguir viver do chamado de Deus para a minha vida. Exatamente. Tem um entendimento que eu tive que conviver com isso um tempo atrás, porque meu pai, ele teve depressão. E até então eu tinha um entendimento da doença que é completamente diferente de depois que eu convivi com ele, convivi com a situação e ajudei ele, buscamos ajuda profissional, um amigo querido, doutor Ismael Sobrinho, ajudou a gente demais nesse sentido, mas eu percebi que dentro de mim vinha já enraizado por anos de cultura e de aprendizado na igreja, de que a depressão poderia ser completamente curada somente com processos espirituais. Então eu trazia isso comigo. Talvez não tão forte quanto pessoas que eu conheço ainda trazem até hoje, mas eu tinha esse entendimento que quando eu comecei a conviver de frente com a situação dentro de casa, com meu pai passando por todos os processos e procedimentos pelos quais ele passou, aí a gente viu que não, que Deus nos fez corpo, alma e espírito e que em todos os aspectos a gente tem que entender que nós somos essas três coisas e que o conjunto das três é que forma o homem. Então, as três precisam de atenção o tempo todo para que a gente consiga viver esse equilíbrio. É isso aí, chega mais para a nossa Rede Super agora no nosso programa. Agora é com eles, o melhor programa aí para falar do homem integral. É esse aqui, você tá ligadinho, já manda para todo mundo. E hoje no nosso programa falando sobre saúde e longevidade masculina. E o nosso convidado aqui do estúdio, participação especialíssima, nosso doutor Aldrin Marshall. Doutor, bloco anterior, Leozinho estava falando sobre essa composição, o Felipe também, corpo, alma e espírito. E o senhor está com a palavra. Ok. Pegando o seu gancho, Felipe, você falou sobre a questão da orientação. Quando a gente olha para Elias, você vê que o anjo dá um comando assim, olha, você vai fazer isso porque a sua jornada é longa. Ou seja, isso não você cuidar do corpo não é uma coisa assim, é só para aparência. Não, é porque existe um propósito, né? E quando nós
vemos aquilo que, como nós cristãos, os homens cristãos, provavelmente, tratam o corpo, nós vemos realmente que é esse conceito, cuida do espírito, aquilo que o senhor falou, né, pastor? Mas nas minhas ministrações, normalmente eu falo assim, olha, muitas das situações que você está vivendo, provavelmente não é demônio, é hormônio, é a falta dele, né? E se a gente for olhar, por exemplo, essa questão que o senhor falou sobre a questão do seu pai, a depressão. Elias estava com um quadro depressivo. Ele não era depressivo, ele estava depressivo. Mas quando a gente olha para a questão da depressão hoje, ou das doenças psiquiátricas, a gente vai olhar assim, que há sempre um terreno. E esse terreno normalmente é causado pelo processo do estresse crônico. Aquilo que nós começamos a falar um pouquinho ali nos outros blocos. Mas quando você pensa nisso, imagina os nossos hormônios como uma fileira de dominó. Esses hormônios de estresse, cortisol, DEA, pregnolona, é o primeiro dominó. Derrubou eles. A cadeia. E aí cada um tem o seu órgão-alvo. Mas aí, por exemplo, quem fabrica a serotonina? Não é o cérebro, é o intestino. E aí, 90%. Então, se você está comendo lixo, que serotonina você vai fabricar? Aí, normalmente, vou começar com tomar antidepressivo. Ok, o antidepressivo vai tratar sintoma, mas ele não vai recompor estoque. Ou seja, se você não faz essa abordagem, então você continua tendo terreno? Continua. Né? Então, por isso que quando você olha essa abordagem, de como a Bíblia trata e como Deus trata, e quais as ferramentas que Ele trata. E hoje a gente tem aquilo que a tecnologia tem trazido para nós, né? De você poder reproduzir o padrão de Jesus, por exemplo, né? Do que Ele vivia. E se a gente for olhar também para o Novo Testamento, a gente vai ver assim, poxa, quem que era o representante, quem você pode olhar para que é o cara que podia ser alguém que soube lidar com o estresse? O cara que foi o padrão. João. Ele chega aos 90 e poucos anos e escreve os livros, não é isso? Sim. Lúcido. Havia passado por tantas lutas. Passou por luta, passou por estresse, mas ele chega lúcido, com 90 e poucos anos. Tem que olhar para João. Então eu tenho que ver o que o cara fazia. Ele olhou para Jesus. Né? Tanto que ele chega, você vê que ele muda. O cara era filho do trovão, depois chega lá no final e fala, filhinhos, né? Deus é amor. Tal. Você vê como que ele muda, né? Como ele começa a moldar os processos diários dele de acordo com a palavra, ou seja, Romanos 12:2, não se conforme esse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Se você não muda o jeito de pensar, se você continua funcionando com a mente analítica, essa mente cartesiana que nós temos hoje, né? E não se deixa ser orientado pelo Espírito Santo, e aí ele vai te conduzir. Você fez essa oração, ele te conduziu, não foi? Totalmente. Você buscou daí recursos, tal. Então, é claro que ele vai colocando pontos ao seu redor para que isso aconteça. E é claro que hoje nós temos tantas informações, e nós falamos isso, mas a gente não sabe o que fazer, mas não faz. Né? Então, por que a gente está chegou ao ponto que a gente chegou? A gente tem tanta tecnologia, mas a maioria das pessoas hoje está convivendo com a doença. A gente convive com a doença. Eu falo assim, em vez de você viver até morrer, você sobrevive até morrer. A gente se acostumou a sobreviver. Porque você entra no cotidiano, é uma rotina, você entra no automático. Né? Quantas vezes eu pergunto para os pacientes assim, se eu fosse comparar a sua energia com a bateria de um celular, como que ela está? A maioria fala assim, doutor, parece que eu coloco no carregador, chega de manhã cedo e descarregou tudo. E estaria a bateria viciada, né? Exatamente. Aí. Então, vamos trazer mais um nosso convidado aqui para esse bate-papo. E agora nós vamos falar com o médico do Ministério Lucas, doutor Rodrigo Rosa, que é também ortopedista. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui masculino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, escutando tanta sabedoria de todos vocês, principalmente o doutor Aldrin. Muito bom. E aí, você hoje tem o Ministério Lucas na nossa igreja, né, que é esse ministério que cuida ali também dos profissionais da saúde. E aqui a gente falando sobre a saúde e a longevidade masculina, Rodrigo, para você também, como tem sido esse cuidado, até mesmo na estrutura óssea aí dos homens, no cuidado, na prática de esporte, atividade física. Fala um pouquinho para a gente. Isso. Eu costumo falar com os pacientes que ter saúde não é vencer doença. Ter saúde é manter-se saudável. Boa. E para a gente manter saudável, a gente tem que cuidar do nosso ser, igual o pastor Léo Capuchinho falou, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo falando, abençoando as pessoas em todo o seu corpo, alma e espírito. Nós somos tripartite, né? E muitas das vezes, nós como pessoas cristãs, preocupamos muito com o que está lá dentro com o espírito.
Deus fala através de Paulo, lá em 1 Coríntios 3,16, que não sabeis que sois santuário de Deus, onde habita o Espírito. E está certo, nós temos que preocupar muito com o nosso espírito, mas também temos que se preocupar com a estrutura, com isso aqui, né? A estrutura que Deus nos deu de presente. E passa muito, igual o doutor Aldrin é nutrólogo também, pelo combustível que você coloca para essa estrutura, essa máquina perfeita funcionar, que é a nossa alimentação. Muitas das vezes, hoje, atualmente, tem muitos alimentos que são nocivos. Como ele falou, são inflamatórios, levam a lesão no organismo. E a inflamação não é o problema. O problema é que a inflamação é gerada em alto grau, levando lesões. Então, nós temos que cuidar disso aí. E a gente, no nosso corpo, o corpo é uma estrutura em movimento. Se eu não estimulo esse movimento, ele vai se adaptando, evoluindo. Se a gente lembrar de um rapazinho de 20 anos que começa a fazer ginástica, ele vai crescendo, ficando forte. Se a gente não faz, com o tempo o corpo vai se adaptando negativamente, ele vai se evoluindo. Geralmente lá para os 30 anos, depois progressivamente até os 40 e depois vai passando, o nosso metabolismo, que é a velocidade de funcionamento do organismo, vai diminuindo. Então, se eu não tenho um estímulo de movimento, porque nós vivemos no meio moderno, onde tudo é feito para a gente ficar mais parado, o nosso organismo vai enfraquecendo. E esse enfraquecer é notado em todas as áreas do corpo. Igual o Serginho falou, né, da atividade física, do exercício físico, é muito importante, porque nisso você vai estar estimulando todo o organismo, nem só a parte óssea e muscular, mas vai estar estimulando a parte cardíaca, porque o coração é uma bomba que faz circular todo o sangue. Quando você faz atividade física, você precisa desse sangue circular mais pelo corpo. Então, o coração vai contrair mais forte, nós vamos melhorar o sistema circulatório, nós vamos melhorar o sistema respiratório, você vai ter que inspirar melhor, o pulmão vai funcionar melhor, as glândulas vão ser melhor irrigadas, o organismo vai circular e vai funcionar de melhor forma, então a gente vai ter um melhor uso do nosso corpo. Não chegando, como se falou aí, aos 40 anos, começando a sentir a máquina falhar, né? Nós temos que manter essa máquina ativa e bem funcionante. Como eu falei no início, né, ter saúde é manter-se saudável e não tratar a doença. Um dos grandes problemas é o sedentarismo, né? Cada vez mais se torna comum ficar parado, né? Cada vez mais a tecnologia mesmo vai avançando, como o doutor Rodrigo falou, para que as pessoas fiquem mais paradas, né? Se deixar, a gente vai ficando mais parado, tudo mais muito parado, confortável, tudo muito ali à mão, isso é diferente, né? Sim. Uma das coisas que, por exemplo, eu sempre olho assim, aquelas coisas que eu posso fazer, hábitos que eu posso trocar, né? Então, assim, por exemplo, às vezes quando eu estou no aeroporto, a maioria das vezes, eu sempre opto por subir a escada em vez de escada rolante, mesmo que eu estou com a malinha lá. Por quê? É uma forma de estar fazendo atividade física, né? Então, essas trocas pequenas, a gente às vezes não olha o quanto, quando você vai somando, você vai vendo como isso faz diferença, né? Mas essa questão do sedentarismo é aquilo que foi comentado agora. É exatamente isso. O teu corpo gosta de inércia. Ele gosta de rotina, porque você tem rotina. Ele não quer sair dessa rotina, né? Porque é uma lei da física. Para você sair da inércia, você gasta muita energia. Seu cérebro não quer gastar energia. Ele gosta de acumular, né? E como você está nesse processo de estresse crônico, o que ele vai fazer? Estou em perigo, então eu preciso acumular mais aí. Aí você quer comer alimentos que dão energia pronta. E, é claro, isso você vai comer carboidrato, vai comer gordura. E o tipo de gordura que nós estamos expostos hoje são gorduras muito inflamatórias, né? Que elas inflamam, elas criam um terreno de inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa sempre num espinho no dedo, uma coisa assim, né? Mas imagina dentro ali dos vasos sanguíneos isso acontecendo. Isso cria o terreno para doenças autoimunes, para doenças osteoarticulares, para doenças reumáticas, para diabetes, para hipertensão, para infarto, para AVC, para câncer, né? Para doenças como esclerose múltipla. Então, você cria um terreno, né? Agora, quando a gente pensa em atividade física, a gente também pensa o seguinte, a atividade física, pegando o gancho que você falou da depressão, foi feito estudo que mostrou que pacientes que tinham depressão e foram tratados com um grupo com tratamento clássico, antidepressivos, e outro grupo com só atividade física.
Ao final de 4 meses, o resultado foi igual. Só para você ver o benefício da atividade física. Agora, até o doutor Rodrigo, doutor Aldo, a gente está saindo aí dessa pandemia. Sim. Essa pandemia que nos impôs aí um novo estilo de vida. Por exemplo, o fica em casa, não é? Muita gente foi ali e viu naquilo ali até a boa desculpa para não ir jogar bola, não ir fazer a sua corrida, afinal de contas não pode sair e tudo. Teve isso. Num efeito assim, a médio, longo prazo aí, o que isso pode implicar para a nossa saúde aí, até em hábitos, se a gente não virar essa chavinha aí? Bom, primeiro que agora começam a surgir os estudos sobre o que foi o efeito desse lockdown. Os efeitos todos negativos. Né? Em questão, assim, você vê... Não vou entrar nem na questão da propagação da doença, porque não houve resultado positivo, mas em efeitos psicológicos, o que houve de pacientes em que houve uma destruturação do padrão mental foi impressionante, foi algo generalizado. Pensa, assim, nos seus adolescentes, nas crianças, que a gente nem consegue ainda mensurar o desastre que foi isso. Né? Por exemplo, o doutor Rodrigo, que é médico ortopedista, isso também pode falar, essas crianças que perderam essa fase do desenvolvimento motor ali e tudo, isso pode ter uma resposta lá na frente completamente ruim, né, Rodrigo? Com certeza. Nessa fase de crescimento, a criança precisa ter estímulos adequados para desenvolver a parte motora. E essa parte motora estabilizada e em desenvolvimento ajuda a desenvolver tanto a parte cognitiva e relacional da criança também. Exatamente. Mas, às vezes, em consultório, eu atendo mais idoso, né? E a gente vê alguns idosos que passam 2 anos sem ir ao consultório. Né? E você vê a destruição no físico, né? Muitos engordaram. A questão da artrose piorou, a questão do ganho locomotor que estava progressivo regrediu muito, né? Então, essa questão do Covid, não pela doença, mas mais pelo confinamento, foi extremamente maléfico. Né? Mas esse refinamento, né? Esse confinamento dado pelo Covid reflete a vida de algumas pessoas. Tem muitas pessoas que ainda vivem assim, né? Não acham bom, igual o doutor Aldrin falou, né? A necessidade do cérebro, o cérebro, para ele, é melhor estar em repouso, mas quando a gente tem a sabedoria e o entendimento, você vai não pelo que você sente, mas pelo que é correto. Né? E o correto é fazer atividade. Né? Como foi dito aí, né? A pessoa, quando faz atividade física, ela tem um bem-estar não só físico, mas emocional, porque a gente tem como se fosse um reset do organismo. Ele começa a se endireitar em todas as suas funções. Uau. É porque quando a gente fala do confinamento, a gente fala de algo que foi obrigatório. Mas muitas pessoas carregam, como o doutor falou, Rodrigo, isso como um estilo de vida. Gente, para mim, um dos absurdos que eu vi na vida de foi... muita gente. Eu tive a oportunidade maravilhosa de ir com meus filhos num parque aqui do Brasil, que é o Beto Carreiro. Fui lá com eles, foram 2 dias, maravilhosa, aquela coisa toda. E uma das coisas que assustou muito eu e minha esposa é que em pleno Beto Carreiro, aquele campo enorme, lugar para correr, para a criança poder brincar, um monte de brinquedo, a maioria das crianças estavam com um tablet na mão, sentadas assistindo num tablet. Parava, entrava no brinquedo, saía, pegava o tablet. Parava, entrava no brinquedo, saía, pegava o tablet. Falei, gente, num lugar onde você tem muita coisa para a criança fazer, para distrair, para se locomover, não, o pessoal não quer. Deixa a criança, vai atrofiar. Isso vai ter uma consequência terrível, né? A gente, quando era nessa idade, né, dos nossos seus filhos, das minhas filhas, não tinha tecnologia, né? Não tinha celular, não tinha computador. As brincadeiras todas eram na rua. Jogava futebol todo dia, sem pular nenhum. Nadava na enxurrada. Leozinho ali, craque de bola nos campos de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Jogava demais, ganhava os campeonatos todos, né? Mandava, faturava. Ó. Ainda mais que eu, que sempre fui muito bom de bola, meu Deus do céu, eu era a diversão do povo quando eu entrava no campo. Eu posso falar algo aqui? Claro. Eu posso falar algo? Hoje a gente vê nos adolescentes, nas crianças, nos adolescentes, igual foi falado aí, a gente vê essa inclusão digital. Isso para o cérebro é muito bom, você desenvolve muitas características e tudo mais, mas para o corpo não é. Se você parar com um adolescente, por exemplo, e sentar com ele julgando, como eu já fiz com meu filho, tenho um filho de 15 anos, né, e uma filha de 13, é um mundo totalmente
fantástico. Você entra ali, você fica horas no mundo fantástico. Isso tira a criança da rua, dela brincar, dela se locomover. Aí cabe aos pais, aquele que tem entendimento, né? Igual Deus fala, né, em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. Cabe aos pais que têm o entendimento tirar as crianças desse mundo e colocar para um mundo de ação. Tem que ter um balanço nisso, mas a ação, o movimento tem que ser colocado numa coisa da criança para ela não perder, né? E ter esse entendimento, depois que a vida é adulta, a gente tem que continuar esse estímulo, por causa do nosso meio. É um meio sedentário, é um meio que pede descanso. Há 200 anos atrás, se você quisesse ir ao seu trabalho, você andava 10, 20 quilômetros. Se você quisesse água quente de manhã para tomar banho, você pegava um feixe de lenha e esquentava o recipiente para tomar o banho quente. Hoje em dia, você quer tomar um banho quente, você liga uma torneira. Se eu quero tomar um café quente de manhã, eu não preciso de cortar a lenha para isso. Eu já ligo. São várias pequenas coisas que vão deixando o homem mais restrito, sem produzir, sem gastar a energia que ele precisa de gastar para ter um organismo bem funcionante e saudável. Muito bom. Pode falar? Claro. Pegando esse gancho aí da lockdown e desse confinamento, pensa assim, nós vivemos desses avanços tecnológicos, nós vivemos num país tropical, mas a maioria das pessoas vive uma taxa muito baixa de vitamina D, porque a gente não se expõe mais ao sol. Então você mora num apartamento, desce para sua garagem, entra num carro que está com insufilme, vem para o seu escritório que você não tem sol, e aí, além disso você passa protetor solar. Por causa da luz. Né? Não tem vitamina D. Ou seja, quem que é o guardião ali da sua imunidade? Vitamina D. Ela aciona um gene que é o P53, que é o protetor da sua imunidade, que modula todo o seu padrão de imunidade, sua resposta para câncer, para tudo. Ou seja, a grande maioria das pessoas já chegou na pandemia com vitamina D baixa. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou dentro de casa. Aí que a vitamina D cai mais ainda. Agora começaram a sair os estudos, né? Já tinham esses estudos, mas agora saíram 4 estudos assim, que são referência, mostrando assim, que pessoas com vitamina D, a gravidade da Covid era muito maior. Né? Então, assim, além do que a vitamina D já entra em cognição, entra em tudo. Mas imagina isso, né? A gente já entra numa pandemia, já vivendo uma situação de deficiência, piora mais ainda. Agora, doutor Aldrin e doutor Rodrigo, a gente pode falar, até pela proposta do programa aqui também, e a longevidade sexual masculina? A gente tem visto também, em alguns contextos, aí, até diante desses cansaços, dessas estafas todas que a gente está sujeito aí nesse tempo, também a baixa hormonal e especialmente da testosterona. Queria que falasse para a gente um pouquinho sobre. Claro. Então, quando a gente pensa no estresse, pensa assim, o mesmo caminho que fabrica os hormônios de estresse, fabrica os hormônios sexuais. Então, se o seu organismo está achando que você está em perigo, que você está correndo risco de vida, ele vai querer fazer o quê? Sobreviver, não reproduzir. Então, ele dá preferência para os hormônios de sobrevivência, os hormônios de estresse. É claro que daí você começa a ter alteração nos hormônios sexuais. Além do que, hormônio de estresse, cortisol fora do eixo, vai fazer com que você tenha uma resistência insulínica, você aumenta a insulina. E aumentando a insulina, ela vai fazer com que o carboidrato que você come, você está comendo mais carboidrato, ele vai fazer com que você absorva mais carboidrato, vai armazenar esse carboidrato na forma do quê? Gordura. Né? Vai querer ingerir mais doce. Isso, mas esse doce é transformado em gordura. Também. Triglicérides. Só que esse depósito de gordura não é só depósito, ele é um órgão endócrino. Ele começa a produzir aumento de estradiol, que é hormônio feminino, o homem também tem hormônio feminino. Só que esse hormônio feminino tem que estar no normal. O que acontece? Começa a haver uma conversão da testosterona, você já está produzindo menos. E ainda o que você está produzindo começa a ser convertido em estradiol, hormônio feminino, que é o que nós chamamos de aromatização. E aí, por isso que você começa a ter, entre outras coisas, a sua próstata começa a ficar doente muito mais rápido. Né? A chance de ter doença na próstata é por causa disso. Então, quando você olha por esse aspecto, né, você também vai vendo outra coisa. Testosterona começa a cair. E os hormônios normalmente começam a cair a partir dos 35 anos, 30, 35 anos, as pausas hormonais. E aí a testosterona começa a cair, ela cai em média 15% a 30% por década. Você chega com 70 anos, você está quase zero de testosterona, muito baixa. Né?
Mas você pensa assim, pô, então eu sou um cara velho. Não, eu peguei um paciente, um pastor, com 24 anos, que ele falou assim, doutor, meu casamento está acabando, a gente não tem mais vida conjugal. Eu falei assim, será que é demônio? Eu falei assim, não, aí que eu falei aquela questão, demônio. é hormônio. É hormônio. Eu peguei o exame dele, a testosterona dele era de um homem de 80 anos. Uau! Então, quer dizer, não era porque... Eu falei, vamos repor, né? E aí tratamos tudo isso. Hoje nós temos a possibilidade de fazer com a tecnologia, nós temos a possibilidade de fazer a modulação hormonal, que a gente chama de bioequivalente, bioidêntica, tem vários nomes. Mas basicamente usando a figura de uma porta, de uma fechadura, você perdeu a sua chave, que é a testosterona, a chave original. Então você faz uma cópia idêntica e continua usando. Tem cópia parecida. Aí que é o problema. Se você não sabe usar a cópia parecida, ela pode entrar, mas dá problema. Estraga a problema fechadura também. Por isso que você tem que sempre estar, é claro, modulando isso. Existem vários fitoterápicos, vários alimentos que ajudam no aumento da testosterona, né? Então hoje você pode ver assim, tem a maca, tem tríbulos, tem fenugreek, tem ashwagandha, tem várias coisas que você pode usar que melhoram também isso, né? Tem aminoácidos, tem várias coisas que você pode fazer. Mas basicamente assim, como eu falei da gordura, hoje a gente está comendo gordura ruim e deixou de comer gordura boa, né? Uma coisa muito interessante aqui em Minas eu sempre pergunto, tem pessoas muito longevas. Hoje eu já atendi mesmo uma senhorinha de 92 anos, lúcida. E eu perguntei para ela assim, como que é a sua alimentação? Doutor, é banha de porco. Carne de porco. Porco é a alimentaçãozinha, banha de porco. Só que o que aconteceu? O que te fez? Trocou a banha, a manteiga por margarina e os óleos inflamatórios, óleo de soja, óleo de milho, são todos óleos inflamatórios. E aí o que acontece? Então, se você não tem óleo bom, não forma célula, a parede das células. Aí dá. Né? Aí você não forma hormônio, porque todos os hormônios sexuais, a base deles é colesterol. Então, se você não tem colesterol, não vai formar. Não funciona. Tem papo demais aqui, gente. Tem coisa Gente demais, do né? céu. E a hora tá voando. Imagina pro Doutor DDH, Rodrigo tá ali, ó. 1.500 e coisa aqui na cabeça para perguntar. Eu também. Olha o Rodrigo ali. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu Rodrigo, costumo falar. desculpa aqui, eu só contar com o seu poder de síntese, porque o nosso horário está bem espremidinho. Mas vai lá, vamos firme. Tá bom, rapidinho. É uma coisa que eu falo com os homens do culto de homens lá na minha igreja. Aproveitar aqui, fazer uma propaganda, mandar um abraço para o pastor Helder Fidelis, lá da Lagoinha Palmeiras, que eu faço parte. Bom demais. Lá eu falo com eles, né? Tem essa parte hormonal, mas a gente tem que ter a parte física, porque o ato sexual é um ato físico. A própria ereção precisa da pressão sanguínea do pênis, né? Então, eu sempre pego esse gancho, a gente tem que primariamente a parte hormonal, mas a gente tem que ter a parte física. Por quê? Eu não sou só meu, como fala em 1 Coríntios capítulo 7. O meu corpo é da minha amada. Então, eu tenho que agradar a minha amada através do meu corpo também. Amém? Vou falar rapidinho para não tomar o tempo. Sensacional, obrigado, esses muito homens maravilhosos aqui, né, não, Leozito? É isso aí. Bom demais. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Um dia a gente quer você presencialmente aqui também no nosso programa. Vai ser muito bom bater um papo aí sobre vários assuntos. Obrigado pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. E esse programa eu estou vendo que vai ser de muito sucesso, que é muito bom. Obrigado. Obrigado. Filipão, também agradecer a você também, né? Gostou, assim, debut aí, assim, foi legal? Foi maravilhoso, demais. A gente aprende o tempo todo, né? E é melhor ainda quando você vê que alguma coisa que você já estava colocando em prática tem todo o embasamento Só reforça, científico. né? Bom demais, maravilhoso. bom demais. Doutor Aldrin Marshall, obrigado também pela rica participação aqui. Obrigadão. Eu que agradeço, sempre um privilégio estar aqui na Rede Super, né? Contem comigo quando vocês precisarem. E que Deus possa abençoar todos os homens que estão ouvindo e que eles possam viver a vida abundante que Jesus conquistou para eles na cruz. Recado dado, né, não, Leozinho? Agora dado. é só praticar. Então, meu povo, fica aqui o nosso abraço. Continue na programação da Rede Super e divulga agora com eles para todo mundo no YouTube. Copia o link, manda no grupo de WhatsApp para todo mundo. Valeu? Beijo para vocês. Deus abençoe. Pra cima.